Hoje pro vídeo eu abordei, vou abordar um tema que muitos conhecem, talvez poucos conheçam também. Mas acho que muita gente conhece, ainda mais que saiu um filme recentemente sobre isso. Como vocês devem ter visto no título do vídeo, eu vou falar sobre Five Nights at Freddy, ou FNAF, que muita gente conhece. E mais especificamente, não sobre os jogos, não sobre o filme, mas sim sobre o livro. Isso mesmo, eu recentemente li, eu acabei ganhando também os outros volumes, tô lendo eles para poder trazer para vocês também mais sobre minha análise sobre o que eu acho dessa saga. Sobre coisas que eu achei dessas histórias que são um pouquinho diferentes que a gente conhece nos jogos, do filme também, e que tem coisas a mais e coisas a menos. Mas o que são essas coisas? Eu vou trazer para você aqui no Clube da Alvorada. Então se acompanhem, se achegue comigo para mais um episódio sobre FNAF? FNAF? Não, mãe, corta essa parte. Aqui, ó. Mais um episódio Tava bonita a introdução, quase que eu acerto. Voltando. Mais um episódio sobre... Só cola comigo aqui pra você ver. Isso, olha que legal. Tinha percebido isso, ó. Eu sempre me embanando pra introduzir os vídeos. Não sei, parece que é mais difícil. Porque eu também não sei, já que eu tô olhando pra uma câmera. Talvez seria pior se eu estivesse olhando pra cada um de vocês. A gente fica meio difícil de falar assim no filme do público. Mas eu não sei porque ainda tem isso com a câmera. Ô Maria, você lembra de tantas coisas. Esquece muitas coisas também. Mas tudo bem, já passou uma introdução. Vamos direto pro ponto principal do vídeo, que é sobre FNAF. Eu vou começar falando um pouquinho da história, sobre o que eu achei, em resumo, assim, uma análise minha. E também depois colocar o que eu achei da história, principalmente da lore em si, dos livros, que tem um pouquinho de diferente nos jogos. Claro que eu não vou falar tudo, porque é muita coisa para falar de FNAF, tem muito conteúdo, é uma coisa tão profunda que se eu fosse falar tudo sobre FNAF, daria um vídeo de quase umas 4 horas, talvez mais até, ou menos. E também tem tanta coisa que eu, assim, não sou uma expert nesse assunto. E também tenho receio de acabar falando muitas coisas e deixar algumas coisas importantes de fora. Porque por não ter esse conhecimento ainda tanto sobre FNAF. Mas, se você gostar desse vídeo, se esse vídeo tiver bastante visualização, que eu sei que daí vocês vão estar gostando do vídeo, bastante like, quem sabe eu traga mais coisas falando sobre esse universo em si. Com certeza eu vou trazer sobre os livros, que tem as outras sequências para vocês, mas vai que eu trago um vídeo a mais falando dos jogos, da história, de teoria, Então, bom, depende de vocês também, se vocês gostarem. Ou também não, vai que eu tô afim e trago também. Vocês são obrigados a me aguentar aqui. Mas, bora lá então pro vídeo. Vamos lá. Falando um pouquinho da história em si, Começa ali com a nossa protagonista, Na verdade, nós temos vários protagonistas, mas ela é a protagonista dos protagonistas. Não sei se dá pra entender isso, que às vezes tem alguns filmes que são um trio de amigos, mas sempre tem algum foquinho a mais em um personagem. Essa é a nossa personagem, que é a Charlie, ou Charlotte. Acho que alguns de vocês que já conhecem aí o universo vai pegar uma referenciazinha, mas também não tanta, Porque, como eu tinha visto, muitas pessoas me falaram antes que as histórias dos livros de FNAF são um pouco diferentes, mas talvez tenha algumas coisas a ver com o jogo. Mas essa história em si, ela é bem diferente do jogo. Claro, tem algumas referências assim, mas não é tão igual. Mas vamos lá. A Charlie, ela passou alguns anos desde a infância. Aqui ela acho que estava com uns 19, 18, ou 17 ou 16. Nossa, Maria, como eu esqueci disso. Eu até anotei, mas eu acabei perdendo o papel enquanto eu lia. Mas tudo bem, depois qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo certinho quantos anos ela tinha. Mas eu vou falar que é adolescente. Ela acaba voltando para a cidade da onde ela cresceu na infância, com os amigos dela. Ela tá relembrando um pouco do passado, mas que esse passado é um pouco traumático para ela também, em questão de que aconteceu alguns acidentes, aconteceu uma série de assassinatos nessa época, que um desses assassinatos incluiu o amigo dela de infância, o Michael. Isso, ele foi, acabou acontecendo umas coisas com ele, que fez com que eles mudassem de cidade, aconteceu umas coisas com o pai dela também, que mais pra frente vai revelar quem que é o pai dela, que a gente conhece, mas que eu já vou começar falando um pouquinho, que é o Henry, o que ajuda a criar toda a pizzaria lá, daquilo que você conhece da história, que tem o parceiro que é o Michael Afton,
falei certo o nome. Às vezes eu confundo com o nome do filho, né? Que é o Mike, Michael. Não é Michael Afton. William Afton. Olha aqui, eu confundo. Ainda bem que eu me corrigi, ó. Não briguem comigo, tá? Se eu falar alguma besteirinha errada. Porque como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. E às vezes me embanando eu mesmo sozinho com coisas simples. Mas qualquer coisa eu vou corrigindo e vocês podem me corrigir nos comentários também. Fiquem à vontade. Mas enfim, né? Toda essa lore. Então a Charlie é a filha do Henry. Aconteceu uma coisa com o pai também no passado. Pelo que eu entendi no livro, não foi ainda explicado muito bem como ele morreu. Mas ele acaba morrendo também de uma forma, acho que com um dos animatrônicos. Ainda não falou certinho como, mas ele morre também nessa história. Mas voltando pro começo, a Charlie, que passou por todas as situações traumáticas do passado, retorna para a cidade onde ela nasceu e cresceu e aonde está a nossa pizzaria, né? A Pizzaria Fazbear. Isso, porque se eu não me engano também citaram 2 nomes. Aí que começa a embananar um pouco no livro, mas eu vou falando pra vocês por que eu me embananei. Ela volta pra cidade e ela marca de se encontrar com uns amigos do passado também. Tem a Marla, tem o John, tem o irmão da Marla, que é o Jason, né? E dentre a Jéssica, e também tem o outro garoto que ela gosta, que se não me engano é o John, né? E enfim, um outro amigo também que fica na cidade, já que acabou não saindo, e eles marcam de se encontrar tudo ali. Porque vai ter como se fosse uma homenagem pro amigo deles que acabou falecendo, né? De que os pais estão dando uma bolsa de estudos, né? Em homenagem a ele. Coisas assim. Aí eles se encontram, e nesse encontro, nossa, como você cresceu, como você tá legal, o que você tá fazendo. E em meio a tudo isso que nos interessa, é que eles decidem ir visitar a pizzaria do passado deles. Só que é claro, a pizzaria já tá fechada, quando eles chegam lá tem meio que um shopping que foi construído ali no lugar. Mas andando pelo shopping e descobrindo, eles percebem que esse shopping foi construído ao redor da pizzaria, mas ela continua ali. Tanto que olhando assim pelos escombros, eles acabam encontrando uma entrada que leva eles para lá dentro. Para lá dentro. Olha essa frase, meu Deus, Maria. Lá dentro. E com isso eles acabam, né, vendo todo aquele cenário que a gente conhece dos jogos. Tem a parte do palco, tem os animatronics, que é o Fred, a Chica, a Bonnie, o Foxy. Eles veem no palco também das outras coisas, a parte dos fliperamas, da parte dos banheiros também, a parte da sala de seguranças e dentre outras várias coisas. E eles acabam passando por tudo aquilo, né? E essa primeira vez que eles vão, não acontece nada demais, eles só conhecem a pizzaria, tanto que eu acho que eles vão sem a Marla e o Jason e o outro garoto, né? Acho que eles ainda não chegaram, tanto que eles vão só, acho que a Jéssica, a Charlie e o John. Acho que só vai os 3, se eu não me engano. Ah, e o quarto garoto que... Por que eu esqueci o nome dele? Que ele já mora na cidade também, que eles vão junto lá. E ok, eles conhecem e acaba saindo de lá. Tanto que eles saem com pressa, porque tinha um segurança lá rondando por ali, né? Enfim. Que também não é nada suspeito, assim. Ele só interage, ele vê. Tipo, eles percebem que parece que ele viu eles, mas ele simplesmente vai embora. Segurança não é suspeito, mas guarde essa segurança aí. Eles então vão pro hotel que eles estão. Tem bastante parte dos pensamentos da Charlie, tipo, em relação a tudo. Ela até visita a casa dela, onde ela ficava com o pai, vê a garagem, que ela falava que era a oficina, ela lembra dos animatronics. Que, tipo, o que dá pra gente entender, né, da Charlie, é que ela, ao mesmo tempo que ela odeia os animatronics por conta das coisas que aconteceram no passado, ela ama os animatronics. Talvez ela tenha pegado um pouco da paixão do pai pelas criações que ele fazia, mas também ela não gosta muito, ela tem medo, esse trauma pegou ela de um jeito meio ruim. Então deu pra gente perceber que a personagem é meio assim. Então tanto tem alguns momentos que eles falam, vamos lá na pizzaria, só que o subconsciente dela diz que não é legal ir, mas a outra parte dela diz que sim, que ela quer ir. Então ela fica muito nesse embate durante o livro. E os outros personagens, eles são um pouquinho meio genéricos, assim, das histórias, eu achei, pelo menos. Por exemplo, o John é o amigo dela de infância, é o crushzinho dele, os dois ali tem um romancezinho. Aí tem a Marla, que é uma amiga super legal, assim, protetora, porque vai ter o irmão dela que eles colocaram ali, que é uma criança, né? Acho que ele tem uns 12 anos, que é o Jason, então ela meio que cuida dele, tem essa relação ali. Aí tem a Jéssica, que é uma amiga da Charlie, que ela é meio que perfeitinha, assim, né? Meio, não quero fazer aquilo, mas quero fazer isso, assim, meio cheia de alguns frufruzinhos. Tem que é popularzinha. Aí tem outro garoto que nunca saiu da cidade, que ele fica ali por ali. A gente não conhece muito bem ele no começo, mas depois conta um pouco que ele
faz um pouco de brincadeiras, né? Ele era o melhor amigo do outro garoto que acabou falecendo, né? Do amigo deles. E também tem aquele outro rapaz que gosta da Marla, que chega ali no ciclo de amigos também. Mas é meio que eles são um pouquinho genéricos. Eu achei que não foi aprofundado muito em alguns personagens, assim. Eu achei que eles estavam ali só pra completar o grupo de amigos e tal. Mas enfim. Eles daí então vão no negócio da homenagem do amigo deles. E depois eles decidem agora com todo mundo ir visitar a pizzaria novamente. Eles vão todos. Eles levam o Jason, que tipo, tá, tudo bem, né? Vamos pra pizzaria abandonada, leva a criança junto e ok. Mas ok, é também porque a Marla não tinha onde deixar, que ela tava cuidando do irmãozinho. Mas eu não sei se eu não sei se eu levaria meu irmãozinho pra um negócio que aconteceu um assassinato, um desaparecimento, coisas assim. Mas tudo bem, a gente releva porque é um livro de terror, tem alguns personagens que a gente sabe que vão fazer coisas que a gente não faria, mas que tem que ter pra continuar a história. Enfim, eles vão lá, eles acabam conseguindo mexer com as luzes, eles acionam algumas coisas. E, de novo, o segurança não pega eles. Esse segurança que não percebe que eles entraram, mas tudo bem. E o Jason, né, a criança, ela começa a ver algumas coisas diferentes lá dentro. Ela vê alguns desenhos que parecem se mover, que tem um coelho amarelo, né, todo aquele rolê que a gente já conhece. E a Charlie, ela acaba se machucando sem querer com um animatrônico, com o Fox, que a Marla disse que moveu ele sem querer, mas eu acho que nesse momento ela não moveu ele sem querer, e eu acho que foi de propósito, que a gente já entende o que tem. Porque pra quem não conhece um pouco da lore de FNAF, é que 5 crianças foram assassinadas no passado e colocados os corpos escondidos dentro desses animatronics, e as almas delas meio que possuem esses animatronics. Em resumo, resumido assim, é mais ou menos isso. Então, os animatronics meio que têm vida, né, ali dentro. Enfim, ela acaba se machucando, eles acabam saindo dali correndinho, né, pra que nada mais de ruim acontecesse. Só que nessa corrida, se eu não me engano, deixa eu ver se essa é a segunda vez ou é a terceira que eles entram. Não, é a segunda, é isso. Acontece isso, ela acaba machucando um pouco o braço, o Jason vê essas coisinhas, eles saem da pizzaria e daí eles conversam mais sobre, e eles decidem que querem voltar lá de novo, né? Por quê? Eu também não sei, mas eles decidem voltar lá. Só que nesse meio tempo a Charlie, ela fala com o John, fica lá no momento com ele, que ela lembra de coisas do passado em relação a essas coisas que estavam acontecendo ali com eles. O John comenta que ele lembra de uma figura de um coelho amarelo que estava no dia da festa que o Michael desapareceu. E nisso ela fala que ela tenta lembrar de algo também que aconteceu. E ela acaba lembrando, contando pro John, na verdade, revelando que ela tinha um irmão gêmeo que também acabou desaparecendo e que também trouxe um trauma muito grande para a família e para ela, que ele era como se fosse era o melhor amigo dela, né? Que essa criança acabou desaparecendo também. Aí ela conta que ela começa a lembrar que antes daquela pizzaria tinha uma outra coisa, que era acho que a lanchonete Fazbear, se não me engano. Por isso que eu falei que eu esqueci o nome. Eu acho que eu devo ter anotado, mas eu vou colocar aqui o nome das diferentes, que né, tem a pizzaria, que aconteceu as coisas, mas antes dela teve uma lanchonete, que é onde tinha um urso amarelo e um coelho amarelo. Que se eu não me engano, se a gente lembra, o coelho amarelo ele era vestido pelo William Afton. Né? E eu acho que o Henry talvez vestia a roupa do urso amarelo. Eu não lembro se é citado muito isso. Mas que eram os primeiros, assim, que saíram. Mas ok. Ela lembra que era ali perto da pizzaria. Ela vai lá com o John, ela visita, né, os escombros. Ela tem um choque de memória. E nesse choque de memória, ela também confirma que ela vê o coelho amarelo levando o irmão dela. Então eles ficam com esse, tá? Então quem talvez era o assassino era quem tava com o coelho amarelo. Mas quem? Nisso, e depois que passa tudo isso, eles voltam pra pizzaria. Acontece mais umas coisas, só que agora o Jason ele tem uma visão, ele vê algo acontecendo. Nisso também acaba que o segurança agora acaba pegando eles entrando e decide meio que vai ir com eles. E segurança meio estranho, meio esquisito assim, que se apresenta como Dave. Acho que é esse o nome, senão eu vou corrigir aqui, porque como eu falei, eu sou pior com nomes assim. Mas enfim, ele acaba acompanhando eles para lá dentro, né, da pizzaria abandonada. E acaba acontecendo umas coisinhas, né? Com segurança lá. Eles acabam percebendo algumas coisas meio diferentes. Eles acham estranho é que esse David, esse segurança, ele acaba sabendo coisa demais que parece muito estranho para alguém que tá lá pela primeira vez. Parece que ele consegue controlar bem os animatronics, ele não tá assustado com nada, e eles acabam começando a desconfiar, a Charlie e o John principalmente. Tanto que nesse meio rolê acontece um acidente com o Jason lá,
que ele começa a ver umas coisas, umas visões, que os papéis estão grudando nele, que ele tá tudo assim, sendo sufocado, mas que era só uma visão dele, encontra com a Marla, que né, vê que ele tá tudo bem, vê que o irmão tá assustado, pequenininho, que decide que é melhor ir embora. Só que nisso tudo, começa um show de luzes no palco, as luzes começam a piscar e a cair, os animatrônicos começam a dançar enlouquecidamente, como se estivessem loucos ali no... Enlouquecidamente? Claro que não tá louco, tá enlouquecidamente, né, Maria? Mas enfim, como se estivesse fora do controle. E quem que tava lá na sala de controle com eles, que ficou sozinho? O David. Por que eles deixaram o segurança sozinho andando por aí? Eu também não sei, né? Mas tudo bem, o cara é estranho, né? Mas tem que acontecer. E nesse meio tempo, eu até postei um vídeo pra quem me segue nas redes sociais, dessa parte do livro que eu achei muito engraçado. Por exemplo, eles estão indo embora, aí o Jason, ele acaba vendo uma figura de coelho amarelo andando pelos corredores, que nisso o David, né, que a parte do livro conta a visão do David também, do David, David, meu Deus do céu, mas espero que eu esteja falando certo o nome dele, senão eu vou estar corrigindo aqui. Mas o segurança, isso, melhor, mas o segurança. O segurança, ele acaba achando a fantasia de coelho amarelo e nos revelando que ele, na verdade, é o William Afton. Isso. E daí ele veste e o Jason, lá no meio de toda essa corrida, ele vê o coelho amarelo. O que passa na cabeça da criança? Eu vou seguir isso. Por quê? Também não sei. Tipo, tá tudo um caos. A gente tá indo embora e ele vê o coelho amarelo gigante andando pelo corredor e pá, por que não, né? E ele acaba indo atrás. Só que nisso aparece esse coelho que a gente sabe quem é. Ele já tá pronto pra fazer o Jason a próxima vítima, mas ele é impedido por ninguém menos que o garoto que mora na cidade, o amigo deles. Que acaba o coelho amarelo levando ele em vez do Jason. Aí nisso o Jason corre, todos eles correm desesperados pra fora, e eles percebem só lá fora que o menino não tá com eles. E o Jason fala, não, ele foi levado pelo coelho amarelo, mas ninguém tá entendendo nada, ninguém, tipo... Ah, não, ele não fala que era um coelho amarelo, desculpa. Ele fala que ele foi levado pelo coelho, só que todo mundo não acredita nele porque eles pensam que é o Bonnie. Porque eu acho que pelas luzes, talvez por estar meio escuro, o Jason não percebeu que ele é amarelo, né? Mas ele vê um coelho lá. Só que eu não sei também, eu não entendi muito bem essa parte no livro, porque, tipo, tinha um pouquinho de luz aí, não tava tão escuro. Tipo, como é que ele reconheceu que era um coelho, mas ele não reconheceu que era amarelo? Tipo, coisas assim, mas tudo bem, talvez eu que não tenha entendido direito. Aí, nesse meio tempo, eles saem, eles decidem ir procurar o pai do menino, porque o pai dele é policial. Eles contam o que aconteceu, só que quando... antes do pai do menino, eles encontram um outro policial mais jovem, que vai com eles lá, só que quando eles chegam lá, a entrada por onde eles tinham entrado antes está totalmente fechada, como se alguém tivesse acabado de fechar. Quem será, né? Aí o policial acaba não acreditando neles, acha que tá passando um trote, só que ele decide avisar o pai do menino, né, lá que é o chefe de polícia. Aí o chefe de polícia vai, pega eles, vão pra casa dele, ele explica que pode ser uma brincadeira do menino, do filho dele, que ele meio que parece que não superou tudo isso ainda, que ele faz de vez em quando essas brincadeiras, e eles, ok, na manhã seguinte ele vai estar lá, né? Aí meio que eles passam a noite, a Charlie tem um pesadelo lá com os animatronics, e daí quando ela acorda, ela decide sair com o John pra biblioteca, pra ver mais a fundo sobre tudo isso que tá acontecendo. Na biblioteca, lá eles conhecem a bibliotecária, que leva eles para uns registros de jornais antigos, aonde eles descobrem que o Henry, o pai dela, tinha um sócio, bem na época que aconteceu tudo o sumiço do irmão dela, assim, que esse sócio era o William, que parecia muito com o policial que eles conheciam, tanto que eles ficam, nossa, eu já vi esse cara antes, ou tipo, ele usava, acho que tem uma foto que ele tá usando o negócio do coelho amarelo, se eu não me engano. Eu não lembro como certinho eles descobrem essa parte. É que, tipo, esse livro tem algumas partes que são meio confusas, tipo, da maneira que eles descobrem as coisas que eu não entendo muito bem. Tipo, a morte do pai, tem uma parte que ela tá relembrando do passado que eu não entendi muito bem também como. Mas, enfim, eles meio que descobrem, então, que é o William que fez tudo aquilo, eles ligam alguns pontos. E eles decidem que, daí nesse meio tempo, a Marla, né, que é a irmã do Jason, encontra eles na biblioteca e fala, meu irmão sumiu. Simplesmente isso. Aí eles têm que sair, aí eles se tocam. Onde o irmão dela deve estar? Tá na pizzaria porque ele encucou que o carinha tá lá dentro, que ele foi pego. Aí tudo bem, eles decidem então ir atrás do irmão, né? E nesse meio tempo o chefe de polícia, ele tá vendo uns negócios na polícia lá também, em relação ao caso, porque ele tem a sensação que ele precisa ver. Aí, o legal dessa parte do livro que eu gostei também é que, tipo, divide assim as partes. Tem a parte contando deles indo atrás do Jason, aí conta pro policial, e ele vendo, ele descobrindo que quem era o suspeito.
Tipo, ele fala até que a gente tinha um suspeito na época, mas a gente teve que soltar porque não tinha provas. Não foi descoberto o corpo nem nada, que era o William. Só que daí depois, quando ele tá vendo umas fotos, ele, se eu não me engano, ele percebe algo nos animatronics que faz todo sentido. Que eu acho que ele descobre ali onde estavam os corpos das crianças. Que, né, quem sabe, da lore da história de FNAF é que o William escondeu os corpos das crianças dentro dos animatronics. Então por isso que a polícia não achou nada. E por isso que tipo, tinha um cheiro ruim, que ia apodrecendo, que até as vozes do... Ai, esqueci. Durante o jogo, quando a gente vai jogando agora, falando um pouquinho do jogo de FNAF, o carinha do que vai falando ai, meu Deus do céu, fugi todas as palavras. No telefone pra gente, o phone guy que eles falam, né? Ele fala sobre que os animatrônicos às vezes fediam, essas coisas, mas era porque estavam os corpos apodrecendo lá dentro. E, enfim, também fala um pouquinho da pizzaria em si, porque que tinha esses cheiros ali, né, quando ia guardando os animatrônicos. Mas voltando, aí dá esse clique nele e ele pensa, ok, então era realmente ele. Mas e agora? Aí volta pra mim mostrando uma outra parte pra gente, que é a parte do menino que foi sequestrado, que essa parte eu achei muito interessante. Que ele acorda e ele tá dentro de uma de uma das roupas, né, de animatronics. Só que assim, para quem sabe também, essas roupas, elas foram feitas para alguém entrar dentro e também para mexer sozinha. Só que elas têm um mecanismo dentro dessas roupas, que é as Spring Locks, se eu não me engano. Que quando você se mexe, se você não souber colocar certinho, essas Spring Locks elas podem soltar e acabar atravessando a sua pele, sua pele, seu corpo, enfim. Né? Porque a pessoa veste e essas Spring Locks são tipo uns pregão, assim, que elas podem atravessar tudo assim você. É uma morte lenta e dolorosa, né? Como o nosso policial, que se revela sendo o William, conta pra ele, né? Quando ele tá preso, ele vai conversando, ele fala que ele foi, né, responsável pelas mortes das crianças, né? Faz tudo aquele negócio com a cabeça do menino, tá, gente? Já tá todo quebrado, machucado, e ainda fica dentro daquela roupa, que ele não pode mover um músculo sem querer, que já ativa todas e ele sabe que ele vai morrer. Aí tem essa discussão, ele descobre então que o William assassinou um amigo deles, que era o melhor amigo dele, ele fica puto, mas ele não pode fazer nada. Enfim, aí nesse meio tempo ele também começa a ver uma fantasia de urso dourado que tá presa ali com ele, que essa fantasia de urso dourado, ele consegue ouvir as vozes, uma voz saindo dessa fantasia falando que era o amigo dele. Então meio que ele percebe também esse carinha que as fantasias estão possuídas pelas crianças. Aí ok, nesse meio tempo, voltando pro foco principal ali dos amigos, eles chegam na pizzaria, eles acham um jeito de entrar, eles entram pelo forro assim, é uma parte que, como o shopping foi construído em volta da pizzaria, sobrou um espacinho assim em cima que meio que eles podem entrar e cair lá dentro. Tanto que eles entram, só que eles falam, a gente não sabe como sair ainda, né? Porque não tem como eles entrar pela janelinha que eles entraram, que é aquela janelinha que só abre pra fora, assim, ou abre pra dentro, sabe? Que não tem como passar. Enfim, eles entram lá, aí acontece um outro rolê, aí começa a loucura. Que os animatronics, eles realmente estão vivos e eles começam a perseguir a geral lá dentro. Tipo, vai o Bonnie, o Fred, a Chica, o Foxy, eles começam a perseguir todo mundo lá dentro. Ele tem que fugir, escapar. Eu achei muito mais. Acho que a parte mais legal do livro pra mim foi essa última parte, que é a parte das perseguições, porque, tipo, eu ia lendo, o Bonnie, aí ele vai virando a cabeça, tipo, o autor achei muito legal a parte que ele descrevia do suspense, porque, tipo, eu ficava na pele do personagem ali, tipo, ai meu pai do céu, se ele me encontrar embaixo da cama, ou, tipo, numa parte que ele tá no banheiro, assim, que daí narra certinho o Bonnie abaixando as pernas, ele põe a cabeça, assim, ele vê, tipo, a boca abrindo, tipo, uma parte bem assustadora, eu gostei muito dessa parte. Depois ver que eu gostei bastante. Enfim, acontece todo esse rolê, eles encontram o David, eles apagam, eles fazem ver que ele, tipo, comenta sobre a fantasia, sobre tudo que meio que aconteceu. Eles encontram um amigo deles que tá meio mal também, mas que ele comenta que são as crianças que estão ali dentro dos animatronics. Enfim, eles continuam fugindo. Aí no final, quando eles estão para ser pegos por todos os animatronics, eles veem que eles não vão conseguir talvez fugir ou sobreviver ou sair dali. Aparece o urso dourado, Golden Freddy, que acaba meio que fazendo com que os animatronics parassem, né? Porque como é comentado, que acho que o segurança, né, o William, ele fala que tipo, ele queria que eles morressem ali mesmo, que os animatronics não reconheciam ele, não sabiam que ele tinha feito tudo aquele mal, que eles iam matar todo mundo, nem que ele morresse ali também. Só que o Golden Freddy, talvez por estar possuído por
uma criança que saiba mais, assim, ou que tem controle, acho que se eu não me engano, ele meio que disse ali, talvez, pros animatronics que, eles não são, talvez, quem vocês querem matar. Como que fez com que eles parassem? Eu imaginei, não tá escrito isso no livro, mas pelo que eu entendi da cena, ou só simplesmente ele controlou todos e, ninguém vai matar eles não, são meus amigos. Enfim, aí nisso, acaba que o pai do chefe de polícia, ele chega na pizzaria, ele arrebenta a parede e fala, geral, vamos sair embora daqui, né? Por que levou ele a ir lá? Eu também não sei, acho que talvez ele tenha imaginado que eles estariam ali. Mas enfim, e quando eles estão escapando, aparece o David com a fantasia de coelho. O David. Olha de segurança, o William com a fantasia de coelho. E acaba pegando a Charlie ali, falando, um de vocês vai ficar comigo, pelo menos ela. Ele falou pro chefe de polícia ir embora. Aí o chefe falou, ok, tudo bem, foi indo. Só que a Charlie, muito esperta, lembrou das Springlops, aí ela ativa uma da fantasia de coelho amarelo do William, que acaba ativando todas as outras, e a gente tem aquela famosa cena dele sendo todo quebrado, todo, né, infiltrado por tudo aquilo, sendo furado pelas Springlops, e acaba ali começando a agonizar. E nisso os outros animatrônicos se aproximam e começam a levar ele embora para dentro. Aí, né, a Charlie e os amigos vão embora, eles descobrem sobre então o que aconteceu no passado realmente, eles vão meio que se ajudando, contando com o chefe de polícia, e acontece tudo meio que, em resumo, isso, né, de todas as coisas que aconteceram. É assim que termina a história. A Charlie, ela se despede dos amigos, cada um vai para um lado, todo mundo fica bem. Nesse meio tempo eu acabei esquecendo de comentar que o policialzinho, aqueles primeiro que ele acabou indo lá investigar a pizzaria, e ele acabou sendo assassinado pelo coelho amarelo, né? Essa foi, acho que, uma das únicas mortes que aconteceu no livro. Que assim, já terminando contando já sobre o que eu achei do livro, depois de contar agora um pouquinho da história. Eu gostei do livro em si, achei que ele tem umas partes de suspense muito boas, assim, lendo para um livro de terror. A parte da Charlie, assim, revivendo do passado, eu gostei também. Tinha umas partes que eu achava meio chatinhas, assim, não vou mentir, que, tudo bem, ela ainda ficava voltando naquele mesmo assunto, do tipo, ai, meu pai, ai, meu passado. Aí, de novo, ai, meu pai, ai, meu passado. Não parecia que ia muito, assim, eu achei que demorou muito pra ela, talvez, esquecer um pouquinho desse trauma na história. Ela ainda sai com um pouquinho de trauma. Na verdade, todos eles saem um pouco traumatizados dali. Mas enfim, essa partezinha dela tinha algumas partes meio chatinhas, mas outras muito interessantes. Agora, em resumo, uma coisa que eu achei um pouco que me decepcionou foi em questão, tipo, eu tava esperando um pouquinho mais de gore, assim, talvez um pouquinho mais de sangue. Eu sei que parece meio psicopata falar assim dessa forma, né, Maria? Mas, tipo, eu não sei se vocês me entendem. Tipo, num livro de terror, tipo, não sei, as partes de assassinato, assim, tipo, descrever. Eu não sei, eu acho interessante. Talvez seja um pouco estranho, mas eu acho interessante. E como só teve, acho que uma morte nesse livro, que foi a do policial, que foi, tipo, o William que matou, né, usando lá a faca e tal, não foi os animatronics. Eu pensei, assim, que aquele amigo que tinha sido sequestrado, que tava nas Springlops, eu achei que ele ia acabar falecendo ali, mas também não, e tipo, meio que foi um final feliz, assim, nenhum dos amigos foi assassinado, todos saíram bem, e ok, tudo bem. Já tem também, a história de final já tem muito sangue, né, as crianças, o William ali no final, mas eu pensei que pelo menos um do grupinho ali ia acontecer alguma tragédia, mas não aconteceu. Aí terminou a história, né? Acho que esse foi um dos únicos pontos negativos, né? Que eu achei que poderia ter talvez um a mais, assim. Mas, né, também acho que é um livro, se eu não me engano, acho que é para 16 anos. Não sei se tem aqui no. Acho que não tem. Então, talvez por isso também, para não ficar talvez um conteúdo muito pesado. Mas tudo bem. Então, em resumo do livro, é isso. Das minhas opiniões, eu acho que tem um pouquinho, né? Como eu tinha falado pra vocês viram que não tem muito a ver com a lore do jogo, né? Que eles. Na verdade, não existe uma lore em si de FNAF. Acho que isso é uma das coisas mais legais que eu gosto, assim. Igual que eu tinha falado no meu vídeo sobre o filme. O autor, ele fez ali, ele escondeu umas partes da história, mas muitas das coisas que a gente sabe do FNAF são teorias. Não tem algo concreto falando, não, é isso aqui, ponto. Tanto que o filme que saiu recentemente também é muito diferente dos jogos, que é muito diferente dos livros, que é muito diferente dos quadrinhos, que é muito diferente de tudo. Então, meio que não tem uma coisa em si que comprove o que é certo ou não de FNAF. O que é legal também. Então, em resumo, é isso do livro.
das minhas opiniões também eu gostei, né? Tem algumas partezinhas ali que eu comentei que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor. Não tem algo que eu não gostei, acho que até gostei bastante, na verdade é só aquilo mesmo que eu achei que poderia mudar. Mas em resumo é isso, gente. Então, obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero não ter falado muita besteira, talvez por não conhecer muito sobre FNAF, mas eu tô começando a ver mais. E, bom, fiquem à vontade nos comentários para falar sobre, para comentar o que vocês acham também, se você ainda não leu o livro, se você tem curiosidade, se você já leu, o que você tirou. Vai que você tirou mais coisas da história que eu acabei não, né, encontrando. Que eu gosto de conversar, né? Como eu falo nos outros vídeos, eu gosto quando vocês comentam. Também comenta nos comentários livros para mim ver, filmes, séries, desenhos que vocês gostariam que eu falasse. Eu também acho bacana isso. Deixa o like caso você goste, recomendo também. Caso você não seja inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você saber quando tem vídeo novo. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e fiquem ligados para os próximos vídeos. E também lembrando, eu tenho acho que agora a parte do YouTube, eu não sabia que tinha isso, mas eu estou usando ali, né, que eu descobri que tem, que é a parte de comunidade ali, que eu vou postando umas coisinhas, se vocês quiserem dar uma olhada lá também, né. Eu de vez em quando posto umas coisinhas, uns spoilers de próximos vídeos, que eu acho interessante também, né, já que tá ali, vamos usar, né. Mas é isso, gente. Então, até o próximo vídeo e tchau!